E aí, pessoal, beleza? Vamos lá para nossa aulinha aí de exercícios conectores coordenados, né? Nossa segunda bateria de exercícios. E aí a gente, obviamente, já treinou um pouco na primeira bateria, né? A gente já tinha visto a aula de teoria toda de coordenados, explicando o que são os conectores coordenados, os tipos lá, os explicativos, conclusivos, alternativos, adversativos, aditivos, toda essa galera. E aí vamos continuar nessa batalha para fixar bem essa matéria, tá legal? Bom, vamos lá. Nossa próxima frase, frase 16, a gente já fez 15 frases, diz o seguinte: fale mais baixo que eu já estou ouvindo bem. Bom, aqui a primeira frase é o fale mais baixo, a segunda frase começa depois dela, tá ali o conector fazendo a ligação, a junção com a segunda frase diz: eu já estou ouvindo bem. Então tá aqui, ó, o conector, que. E aí, relembrando, o que é um conector de que tipo? É um conector explicativo, né? Os explicativos que a gente estudou, né? Relembrando rapidinho, são o porquê, né? O que e o pois, quando está antes do verbo, né? Antes do verbo da frase em que ele está inserido. Certo? Tranquilo? Lembrança rapidíssima aqui, tá? Se não pegou essa aula, vai lá, depois revisita com calma e é bom que revisite. Enfim, temos aqui o que? Para a gente se certificar com a maior segurança do mundo que ele é um conector explicativo, o que a gente vai fazer? Dar uma conferida na primeira frase e ver se na primeira frase tem verbo expressando ordem, pedido, desejo. Isso é verbo no imperativo. E tem, ó. Tá aqui o fale. Quando alguém chega para você e fala assim, fale, rapaz, fala. A pessoa tá te dando uma ordem, fazendo um pedido, seja lá o que for. Então aqui você tem um verbo no imperativo. Né? Ele expressa ou ordem, ou pedido, ou desejo, ou súplica, ou vontade. Certo? E aí, se rolou isso, aí acabou a dúvida, se é que tinha. Tá? Quando você tem verbo no imperativo e vem o que ou o porquê, nem perca tempo. Nem tenha mais medo. Esse conector é um conector explicativo. Legal? Belezinha? Essa frase que está vindo aí, junto a ele, é uma explicação. Na paz? Bom, essa foi a frase 16, estou indo para 17, hein? Vamos lá, 17 diz: come logo esse bombom. Já está aqui a primeira frase. Porque se bobear eu como. Aí veio o porquê. Começando a segunda frase, veio a segunda frase. Legal. Tá aqui o porquê. Ó, acabamos de listar o que, o porquê, o pois, quando está antes do verbo, são conectores explicativos. O que você vai fazer para garantir quando for o que e o porquê, se de fato é o porquê explicativo? Só para ter certeza máxima, absoluta. É só olhar e ver se tem verbo no imperativo. E tem, ó, tá aqui o come. Quando alguém fala assim, come logo isso, né? A pessoa tá te dando uma ordem, tá te fazendo um pedido, né? Então aqui, ó, verbo no imperativo, de novo, né? Expressa ordem, pedido, desejo, súplica, sei lá o quê, né? E aí, se rolou isso, acabou, cara. Acabou. Aqui você tem um conector
explicativo de novo. Tranquilo? Molezinha? Molezinha, hein? Frase 18. Posso? Frase 18 diz: as faxineiras já executaram as tarefas. Desse modo, podem descansar. Bom, você tem aqui as faxineiras já executaram as tarefas, a primeira frase. A segunda começa com o conector desse modo. E vem aqui o podem descansar. Né? Beleza. Vamos lá. Onde é que se enquadra o desse modo? A gente listou na aula anterior, mas vamos listar aqui de novo. Né? Você tem aqui a listagem dos conectores conclusivos. Quais foram os conectores conclusivos que a gente teve? Quando a gente teve a nossa aula teórica, a gente revisitou. Né? O logo, portanto, o por conseguinte, o consequentemente, o enfim, o então, o ora, o em suma, o em resumo, o desse modo, o dessa maneira, o dessa feita, o dessa parte, o dessarte, o destarte, o assim, o assim sendo, o sendo assim, o pois, depois do verbo, né? Já lembrei aqui, se não todos, quase todos que a gente viu. Então, olha só. Se você tinha assistido lá aquela aula, tinha visto eu catalogar os conectores conclusivos, você está vendo que o desse modo está aqui nessa listagem. Né? O desse modo, dessa feita, dessa parte, né? Dessa arte. Né? Esses caras são conectores para encerrar ideias, finalizar. Né? Então aqui você tem conector conclusivo. Essa frase que vem aqui no final é uma conclusão. Conclusão do quê? As faxineiras executaram as tarefas. Bom, se executar as tarefas, a conclusão tem a ver com uma coisa meio óbvia, né? Às vezes, meio evidente, meio tá na cara. Então, se acabar as tarefas, o que é que eu vou fazer? Eu vou embora, eu vou descansar. Né? Então, é isso aí. Tá beleza? Tá? Legal? Então, a 18 foi isso aí. 19. Vamos lá para 19? 19 diz: dormir nas. Não é nas, não, é não apenas. Dá uma corrigidinha. Pá. Dormir não apenas faz bem. Dormir não apenas faz bem,
como também regula a memória. Bom, a primeira frase, já marquei ali, eu dormir não apenas faz bem. A segunda começa com como também, e está lá a segunda frase, que é o apenas regula a memória. Né? Quem introduziu a segunda frase, fazendo a conexão com a primeira, é o como também. Né? Aí você tem o como também. O como também, quando ele está antecedido de não apenas, não somente. Né? Quando você tem aqui não apenas, não só, ou não somente. Tanto faz. Seguido de como também, ou como ainda. Ou mais também, ou mais ainda. Ou mais ainda. Nessa hora, o que você tem? A ideia de adição, a ideia de acréscimo de informação. Então, a adição faz com que a gente tenha aqui que classificar o conector como um conector aditivo. Tranquilo? Beleza? Tá? Aliás, lembrando rápido, quais foram os conectores aditivos que a gente teve? Né? Não vou repetir esses que eu já lembrei aí. A gente teve o E, o nem, o mais também, o tampouco, sequer, outro sim, demais, ademais, e o além de ou além disso. Né? Além dessas correlações aí, não apenas como também, não apenas como ainda, não é mais também, mais ainda, né? Seja não apenas, não só, não somente, tanto faz. Tranquilo? Então, tá aí a lembrança, já fica aí para outras frases que venham aparecer com conectores aditivos aí também, tá? Vamos lá para 20? Tô indo para 20, hein? Tudo me é lícito, no entanto, nem tudo me convém. Bom, primeira frase aqui é o tudo me é lícito. Para quem não sabe o que é lícito, significa tudo me é permitido, né? Me é possível. Só que aí é dito que nem tudo convém. Aliás, a segunda frase começa aqui depois da primeira. O conector está ali, no entanto, ligando a segunda frase à primeira, pertencendo, é claro, à segunda frase. Né? Bom, mas marcando aqui o no entanto. No entanto. No entanto é conector de que tipo? Ele estava em que categoria de conectores? Ele estava nos conectores de oposição, né, dos adversários, chamados de adversativos, não é isso? Quais foram os conectores adversativos que a gente estudou? Os clássicos são mais, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto. A gente viu que o agora pode ter valor de oposição, introduzir o já, o e não e o não obstante.
quando introduz uma oração que apresente um fato, ou presente, ou passado, ou futuro. Tá? Enfim, se você tinha a lembrança de que o mais, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto, eram conectores de oposição para opor, para contra-argumentar, para fazer ressalvas, etc., pormenores, aqui era só fechar a conta, era só chamar o cara de conector adversativo, né? De oposição. Galera, detalhe, hein? Em prova eu vou perguntar se é adversativo, né? Não, eu ou qualquer questão pode perguntar se é adversativo, conector? Não, pode perguntar se tem ali uma contra-argumentação, uma oposição e por aí vai. É assim como no aditivo, pode perguntar onde tem um acréscimo de informação, uma soma, né? Um acréscimo. Então, todas as palavras que estão sendo utilizadas ou foram utilizadas na aula teórica, a gente tem que lembrar, porque tudo isso faz parte do entendimento desses conectores, né? E das frases que eles vão introduzindo. Tá legal? Então, aqui é dito que tudo é permitido, só que tem uma oposição. A oposição é que nem tudo convém fazer, né? Mesmo sendo permitido. Tá? Tem uma ressalva aí, beleza? Tranquilo? Se eu não me engano, essa frase é uma frase até do apóstolo Paulo, evangelista, né? Tá na Bíblia, eu acho, não sei. Enfim. Vamos lá, frase 21, podemos? Frase 21 diz: os carros estão mais modernos ou é impressão minha? Bom, primeira frase aqui é os carros estão mais modernos. A segunda começa logo depois dela, com o ou, e vem lá a interrogação. Olha a impressão minha. Ó, você tem aqui o conector ou. Conector ou, ele está em qual categoria? Vamos lembrar rápido. De conectores. Nos que mostram outra opção. São os conectores alternativos, né? Que a gente estudou lá, o ou, a gente viu que os conectores alternativos são ou, quer, seja, nem, ora, ou, ora, quer, seja, nem, já. A gente anotou ainda por um lado, com a correlação por outro lado, de um modo, de outro modo. Bom, enfim, lembramos aí os conectores. Bom, se você tem o ou na sua frente, cara, e você estudou a matéria, também não tem o que pensar. O ou, o conector, ou não pode ser outra coisa senão o conector que mostra uma outra opção. Isso significa que ele é um conector de alternância, é alternativo, tá? Tá legal? Sim? Beleza? Na paz? Então a 21 era essa parada aí. 22. 22 ficou mole, hein? Ficou facinho agora, hein? Olha só a 22. Passear é bom. Por um lado, desestressa, por outro, faz conhecer novidades. Bom, a primeira frase é: passear é bom. Aí tinha a segunda aqui. Por um lado, desestressa. E a terceira, por outro, faz conhecer novidades.
O nosso conector aqui, que interessa é o por outro, né? Que introduz a última frase, que delimitando só ela, na verdade seria o faz conhecer novidades. Assim como na segunda frase, né? Porque a frase mesmo é só o desestressa. O por outro lado também é um conector, que aliás é um correlato, é um correspondente do por outro lado. O que é um correlato, Antônio? Correlato é que é correspondente, vive conjuntamente, tá? E ele foi listado aqui em cima, na listagem dos alternativos, ó. Eu rememorei ele já, ó. Quais foram os conectores alternativos que eu rememorei? Ou, quer, seja, nem, hora, já, por um lado, por outro lado, por um lado, por outro lado, de um modo, do outro modo. Ó, por um lado, por outro lado. Tá aqui, ó, conector de que tipo? Sem perder tempo. São conectores, vou botar no plural que eu vou classificar os dois. Né? Era só para classificar o último ali, mas vou classificar logo os dois. Né? Indicam alternâncias. Né? Indicam opções. Tranquilo? Foi? Beleza? Então essa aí ficou molezinha, até porque a gente tinha acabado de ver a listagem antes aí dos conectores alternativos. Tá legal? Bom, vamos lá para 23. 23. 23 diz: vamos ler tudo que é bom para a vida. Bom, tá aqui a primeira frase, vamos ler tudo. Começou a segunda frase aqui depois dela, tá lá a frase que é bom para a vida. Né? Quem conecta é o que? Sempre vou separar aqui de propósito, para a gente dar um zoom nele. O que é o nosso conector? Né? E a gente já viu agora no começo dessa aulinha, lá no primeiro caso, lá no primeiro, vamos voltar aqui rapidinho. Frase 16? Sim, ó. Lembrei aqui em cima, quando você tem o que, o porquê, o pois, né? São conectores explicativos. Mas só para conferir, no caso do que, dá uma olhada, ver se tem verbo com sentido, né, de ordem, ou ainda, aqui eu já posso até botar explicativo, porque não vai ser outra coisa. Né? E tem aqui o verbo anterior para a gente ver. O vamos ler tudo, ele não é direto um verbo no imperativo. Né? Ele é um verbo no presente. E com ideia de futuro. Vamos é presente. Isso aqui é presente. Só que repare, a ação já aconteceu? Está acontecendo? Não, ainda vai acontecer. Né? A ideia é de futuro. Né? Se corresponde a um leremos. E o leremos tem um quezinho de ordem. Né? Por que tem um quezinho de ordem? Onde que eu vejo isso? Se você lembrar, por exemplo, dos 10 mandamentos, de algum deles, já basta. Você tem lá os mandamentos que são ordens e que nenhum deles vem com verbo no imperativo, vem com verbo no futuro. Né? Não matarás. Matarás
não matarás é uma ordem, mas o verbo em si não é um verbo no imperativo, é um verbo no futuro. Né? Com ideia de futuro, certo? Então tem um quesinho de ideia de ordem. Por isso que também vale essa ideia de verbo no presente com ideia de futuro, porque fica aqui um valorzinho de ordem. Tá claro isso? Tá? Tô te agregando mais uma informaçãozinha aí que é importante. Essa a gente não tinha notado na aula teórica, mas não tem problema, tá aí. A ideia é a mesma, né? A ideia é o sentido de ordem que tem, às vezes, mesmo não sendo verbo no imperativo. Isso normalmente acontece com o futuro, né? Ou algum verbo com ideia de futuro, tá? Beleza? Então tá aí a 23. Legal? Anota esse detalhezinho aí do verbo no presente com ideia de futuro. Se quiser, anota o exemplo do não matarás, né? Não prestarás falso testemunho. Isso é, não mentirás, né? E por aí vai. Frase 24, tô indo, hein? Tá? Frase 24 diz o seguinte: seja chovendo, seja fazendo sol, teremos que trabalhar. Bom, primeira frase é seja chovendo. Segunda, seja fazendo sol. Terceira, teremos que trabalhar. Aqui os conectores, o conector que está marcado é o seja, apesar do que tem outro dele aqui, ó. Bom, mas vamos lá para o seja. O seja a gente também já listou esse cara ainda há pouco. Onde que está o seja? Estava na listagem dos alternativos. Vamos relembrar? Ó. Qual é a listagem dos alternativos? Está aqui, ó, né? Frase 21. Botei aqui, ó. Ou, ó, quer, seja, seja. Ó, olha ele aí. Seja, seja. Nem, hora, já. Né? Então, aqui, fechou a conta, cara. Aqui o que você tem é um conector alternativo. Estava falando aqui das opções tidas. A primeira opção, fosse lá chovendo, fosse lá fazendo sol, né? Aliás, esse primeiro seja também é um conector alternativo. Beleza? Tá? Eles normalmente fazem dobradinha, né? Fazem parceria aí. Aparecem 2, 3, 4, quantas vezes forem necessárias aparecer na frase. Tranquilo? Frase 25. Tô indo, hein? Essa foi molezinha, hein? Ele comeu tudo e não se sentiu bem. Primeira frase diz: ele comeu tudo. A segunda é e não se sentiu bem. Começa aqui depois da primeira, mas eu vou separar o conector. Separei. Tá aqui o E. O E, já lembrei para vocês em outras ocasiões. Ou ele é aditivo, ou ele é adversativo. Ou ele indica só uma soma, ou uma oposição, uma contra-argumentação, uma ressalva. Mas falei também, já dei a dica, que quando ele indica oposição, ele vem seguido do não. Né? Costuma ser isso, não diferente disso. Tá? Aliás, eu acho que a gente listou ele aqui em cima em alguma frase. Cadê? Até listei. Mas não fiz esse detalhe. Estava aqui na 19, na listagem que eu botei aqui dos conectores aditivos na 19. Bom, enfim. Vamos lá. Então a gente vai ficar atento a isso. Se é só adição ou se porventura tem oposição aqui de ideias. E eu acho que é fácil resolver. Olha só. O cara comeu tudo. Comeu tudo, porque estava gostoso, a comida parecia boa, né? Então aqui o que você tem é a ideia de comida boa.
certo? Saudável. Não estava estragada, parecia não estar estragada, nem nada do tipo, gosto ruim, né? Mas não se sentiu bem. Aqui a comida, na verdade, não estava boa, certo? Então você tem o que aqui? Uma oposição, certo? Então aqui se tem oposição, aqui o conector tem o papel de introduzir uma adversidade, uma oposição, uma contra-argumentação, ele é adversativo. E um detalhezinho, ó, esse e estava seguido de quem? Estava seguido do não, tal como a gente botou aqui, já na lembrança no cantinho. Beleza? Então fica atento. A gente podia ter olhado direto pro não, mas eu preferi fazer o outro caminho. Tá beleza? Que era o caminho da leitura, que o que importa é ler as paradinhas e não só sair memorizando os conectores. Memorizar é importante, porque se não tiver eles na cabeça, a gente fica perdido mesmo. Tá? Então, memorizar é uma etapa necessária do estudo. Tá? Tô indo para 26, hein? 26 diz o seguinte: nem dormindo, nem vendo televisão, Ana sossega o celular. Bom, primeira frase aqui é o nem dormindo. Segunda é nem vendo televisão. E a terceira é Ana sossega o celular. A segunda frase, se a gente delimitar do conector, vai ficar aqui só o nem, né? A mesma coisa com a primeira frase, que a primeira frase tem um nem aqui que a gente tem que olhar com carinho. Bom, quando você tem o nem, eu já falei para vocês, o nem ele pode ser duas coisas, né? O nem pode ser alternativo ou aditivo. Aí vamos lá. Para ser alternativo, você tem que ter o nem começando a frase, ele não tem que ter valor de não, não pode ser substituído, aí vem a frase, aí vem outro nem, aí vem outra frase e assim por diante. Certo? Ele não pode ser substituído pelo não. Para ser aditivo, a primeira frase tem que poder ser, o primeiro nem tem que poder ser substituído por uma palavra negativa, em geral o não, já resolve a parada. E aí vem o nem começando a segunda frase. Certo? Bom, aqui, se você quiser testar logo o primeiro nem, vamos lá olhar. Esse nem aqui, a gente pode tentar ler esse cara como se fosse um não? Não dormindo, nem vendo televisão. Faz sentido dizer no lugar desse nem o não? Não faz, né? Então ele não tem valor de palavra negativa. Então ele não vai ser aditivo. Então ele não permite de classificar o conector nem como aditivo, como conector de soma. Então ele só pode ser um conector alternativo, que aliás tem a ver com a estrutura que eu botei aqui antes. Ó. Nem mais frase, nem mais frase. Esse primeiro nem também é um conector alternativo. Tá claro isso? Beleza? Né? A primeira opção, quer dizer, retirada de opção, né? Nem dormindo, nem vendo televisão.
Beleza? Tranquilo? Tô indo para 27, hein? 27 diz: ninguém corrigiu o problema nem veio me avisar do ocorrido. A primeira frase é: ninguém corrigiu o problema. A segunda começa depois dela, vem lá: nem veio me avisar do ocorrido. Separando aqui o conector da frase, só para a gente destacar ele logo. Está aqui o nem. Acabamos de falar do nem, né? O nem, se ele não puder ser substituído pelo não na primeira frase, né? Só que aqui nem tem nem na primeira frase, né? Aí ele é alternativo. Se não, a gente vai ver se tem palavra de valor negativo na primeira. Se tiver na primeira, aí o segundo nem é só um nem que introduz uma adição, um acréscimo de informação. Então, olhando isso logo, já vimos que na primeira frase não tem nenhum nem. Então, a gente vai procurar a palavra de valor negativo. Vamos lá. E temos palavra de valor negativo? Ah, temos, ó. Temos aqui o ninguém. Tá? Se a gente tivesse o ninguém, o nada, ou nenhuma pessoa, o nenhum, nenhuma, né? Nenhum homem, nenhum funcionário, tanto faz. Né? Tanto ninguém, quanto nada, quanto nenhum ou nenhuma, são palavras de valor negativo na língua portuguesa. Aí rolou isso. O que você vai dizer? Que o nem seguinte não é alternativo. Ele só introduz uma soma, um acréscimo de informação. Tá? Beleza? Tranquilo? Foi? Tá aí a 27 então. E é só isso que você tinha que fazer. Bom, vamos lá. Frase 28. Frase 28 diz o seguinte: a caneta está falhando, por conseguinte, terá que comprar outra. Bom, a primeira frase é: a caneta está falhando. A segunda frase começa aqui no por conseguinte, vou separar o conector da frase, mas o conector pertence à segunda frase, né? Tá, beleza. Então tá aqui o conector e o por conseguinte. Já vamos anotar aqui. O por conseguinte é um conector que a gente relembrou já. Numa listagem que está aqui, em qual frase? A gente teve aqui a lembrança na frase 18. Quando você teve lá a lembrança dos conclusivos, o logo, portanto, por conseguinte, consequentemente, enfim, então, ora, por conseguinte era o terceiro conector conclusivo. Então, se você já tinha esse cara na cabeça, eu voltei ali para você relembrar, botar na cabeça, você fechava a conta. Por conseguinte, é um conector conclusivo, para encerrar um raciocínio. Né? Normalmente um raciocínio que tende a apontar para alguma coisa meio óbvia, né? Meio que está na cara. Né? Se a caneta está falhando, o que tem que fazer? Jogar fora e comprar outra. Né? Beleza? Tranquilo? Belezinha? Estou indo para 29 então, hein? Que essa aí foi mole resolver. E tá vendo a vantagem que você tem de saber os conectores? Aí como é que eu faço para memorizar? Mais fácil. Faz cópia. Cópia dói a mão, cansa, mas vai ficar na cabeça. Você vai cansar uma vez só. Né? Depois já fica e é só acertar as questões. Tá? Tô indo então para 29. Bobagens existem, contudo não deveriam existir. Bom, a primeira frase é: bobagens existem. A segunda diz:
contudo, não deveriam existir. Já separei ali o contudo, que é o conector, introduzindo a segunda frase. Tá aqui o conector. E o contudo a gente também já lembrou esse cara. Vamos ganhar tempo, né? Contudo tá lá naquela listagem do mais, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto, agora, já e não. Cadê a listagem que a gente já lembrou? Tá aqui, ó. Aqui, ó, frase 20. Aqui, ó. Mas, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto, agora, já e não, não obstante, seguido de fato. Esse cara aí é um conector, você viu de que tipo? Para introduzir oposição, contra-argumentação, ressalva. É um conector adversativo. Para a gente não ficar só na classificação do conector, vamos observar a oposição, a contra-argumentação aqui, onde que ela aconteceu. Aqui ele falou primeiro que bobagens existem. Aqui tem o existir das bobagens. Só que para ele a oposição é que não deveria existir. É o existir brigando com o não existir. Tá claro isso? Visualizou a parada? Sim? Essa a oposição aí. Joia? Para não ficar só na classificação do conector, na memorização do conector. 30. O palestrante vai falar. Ora, precisamos de silêncio. Você tem aqui quais frases na 30? Primeira, o palestrante vai falar. Segunda, começa depois dele. Vem lá com ora, precisamos de silêncio. Bom, o conector aqui é o ora. O ora pode ser duas coisas. Ou alternativo, ora uma coisa, ora outra, ora uma coisa, ora outra, ora uma coisa, ora outra, indicando uma alternância, uma oscilação de coisas. Ou ele introduz uma obviedade. Se alguém fala assim, sai da chuva, ora, vai se molhar. Esse vai se molhar é uma obviedade, certo? Então, repare aqui, qual é o sentido que você tem aqui nesse ora? Você tem aqui, ó, primeiro a frase dizendo, o palestrante vai falar. E depois pedindo silêncio. Precisamos de silêncio. Isso aqui não é uma obviedade? Se é uma obviedade, então aqui, isso aqui tem um caráter conclusivo. Então é um conector conclusivo. Eu não anotei aqui de novo a parada do ora, por quê? Porque eu já relembrei para vocês o ora nas listagens de conclusivos e na listagem de alternativos. Estava aqui, ó, na 21, quando eu botei aqui embaixo da frase, ó, ou, quer, seja, nem, ora. E quando eu listei lá na 18, o ora ali na segunda linha, depois do então, ó. Logo, portanto, por conseguinte, consequentemente, enfim, então e ora. Já tinha listado esses caras, tá? Então, por isso, não reanotei o cara aí. Tranquilo? Então foi? Tranquilo? 30 aí? Beleza? Então é isso aí. A gente fechou a nossa bateria, tá? Nossa segunda bateria de exercícios. Depois tem mais. Valeu? Fui!